Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer mais uma aula aqui hoje de TechMat, né? Hoje a aula vai ser hoje que eu digo essa semana, na próxima semana a gente vai ter um tema um pouco diferente, né? Um pouco diferente, porque nas outras aulas eu separava um tema só e dividia em duas videoaulas. Hoje eu vou falar de três temas, nessa quinzena eu vou falar de temas que não estão assim tão próximos uns dos outros. O que aconteceu? No livro do Callister, tem alguns temas, alguns assuntos que eles abordam no livro que são muito complexos pro nível dessa matéria, né? Nível de que é mais básico, né? Então eu deixei para depois, né? Porém, quando eu fiz isso, eu acabei saltando alguns conceitos importantes. Eu reparei isso na última aula. Quando eu fui comentar de encruamento, aí eu lembrei que eu não falei de encruamento com vocês, então eu tenho que falar. Então essa aula de hoje e a aula da semana que vem são aulas que eu vou abordar esses temas que estão faltando. Eu vou preencher essas lacunas aí que estão faltando na matéria, beleza? Então hoje eu vou começar com difusão, que é o capítulo 5 do Callister. E vou falar também dos mecanismos de endurecimento, que está no capítulo 7 do Callister. O Callister é o nosso livro de referência. Né? E na próxima semana eu vou falar um pouco de falha, que é o capítulo 8. Mas esse aqui é uma parte bem resumida da matéria, que eu vou citar, na verdade, os pontos mais importantes. Tá bom? Os pontos que são mais importantes para a gente entender a matéria como um todo. Antes de começar, eu queria dizer que eu já corrigi a prova de vocês, a, a prova de recuperação. As notas devem estar no sistema acadêmico assim que essa aula estiver disponível. Então, se você está assistindo, provavelmente as notas já estão lá. É, o exercício de tratamentos térmicos eu vou entregar na próxima semana. Então, não se preocupem. Eu peço um pouquinho de paciência para vocês, porque fazer a correção de exercício online é muito mais complicado de fazer ao vivo. Demora muito mais tempo. Prova, então, é ainda mais complicado. Então, eu peço um pouquinho de paciência para vocês aí, tá bom? Mas eu vou entregar semana que vem sem falta. Vamos para a matéria de hoje, então. Difusão. Quando eu falo difusão, você tem que pensar em transporte. Difundir é movimento, é transportar. Quando eu falo de difusão, o conceito de difusão, como está escrito aqui no slide, é o fenômeno de transporte de material pelo movimento de átomos. Né? É quando os átomos se movem. Quando um átomo se move de um lugar para o outro, o termo técnico que a gente fala, ele está difundindo de um lugar para o outro. Ele está sofrendo difusão. Né? Existem dois tipos de difusão, a interdifusão e a autodifusão. A interdifusão é quando a difusão de impurezas ela acontece. Na verdade, a interdifusão é a difusão de impurezas. É quando eu tenho dois materiais que estão numa mistura e um difunde para o interior do outro. Né? Vamos supor que eu tenha, sei lá, uma placa de alumínio e uma placa de cobre em contato. Eu crio uma situação onde os átomos de alumínio vão para dentro de cobre ou de cobre para dentro do alumínio. Entenderam? Tem o que a gente chama de interdifusão. Os átomos de um vão para o outro e vice-versa. A autodifusão é quando todos esses átomos que mudam de posição, eles são do mesmo tipo, né? São o mesmo átomo, né? Isso acontece com materiais puros. Então, pense numa liga de alumínio puro. É quando os átomos de alumínio eles estão se mexendo lá dentro. Isso é a autodifusão. Então, são dois tipos de fusão que existem. Aqui nesse slide tem uma imagem mostrando um exemplo de interdifusão, que é uma placa que tem cobre e níquel. Talvez a cor não seja tão boa de ver, mas essa parte da esquerda é um azul, outro cinza. Né? Tá tudo bem separadinho aqui na esquerda. Na direita está acontecendo difusão. Alguns átomos do cobre estão indo para o níquel e alguns átomos do níquel estão indo para o cobre, formando uma liga nessa área intermediária ali. Entenderam? Então a concentração de níquel e cobre no meio ali ela está meio dividida. Enquanto que na extremidade é só cobre e é só níquel. Então a difusão é isso. A difusão é movimento de átomos. É um conceito bem simples. Né? O que precisa para que aconteça difusão? Vamos lá. Isso é até um pouco lógico quando a gente para pensar. Para um átomo se mexer, a primeira coisa que ele tem que ter, ele tem que ter um destino. Ele vai ter que se mexer para algum lugar. Se eu não tiver nenhuma vaga para ele ir, nenhum lugar vazio para ele ocupar, ele não vai se mexer. Então, para ocorrer difusão, eu tenho que ter um sítio adjacente vazio. Eu tenho que ter algum lugar próximo que está vazio. E quando eu falo de lugar vazio, eu falo de lacuna,
eu falo de um sítio intersticial, tem que ter algum lugar para ele ocupar. Outra coisa que tem que ter para ocorrer difusão é energia, né? O átomo, para ele sair da posição que ele está e ir para outra posição, ele tem que quebrar as ligações atômicas. Então ele precisa de energia. Como eu dou essa energia para o átomo? Como que o átomo ganha essa energia? O átomo vai ganhar essa energia através de um aumento de temperatura. Então, vocês devem ter visto isso em física, né? O que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas no corpo, certo? Então, quanto mais quente, mais agitadas são as moléculas, né? E aqui é a ideia mesmo, né? Quanto mais quente, quanto maior a temperatura, mais mobilidade vai ter aquele átomo, mais fácil ele vai quebrar aquela ligação, ele vai ter mais energia e vai sair dali. Então, para que ocorra difusão, eu tenho que ter um sítio adjacente vazio e tenho que ter energia suficiente para ele se livrar daquele sítio. Para ele se livrar de onde ele está e ir para outro sítio, né? É como se fosse o combustível para acontecer difusão, é isso. É energia. Como já adiantei, tem dois tipos de difusão, né? Assim, é outra classificação, né? Tem aquela de autodifusão e interdifusão, e aqui é outra classificação. Eu tenho difusão por lacunas e por intersticial, né? Difusão por lacunas é quando um átomo ele vai ocupar uma outra posição atômica que está vazia. Lembra que eu falei com vocês lá quando eu fazia aulas de defeitos? Que um defeito é lacuna, que tem todos os materiais, que é onde deveria ter um átomo, não tem. Então, se tem um átomo ali perto, ele pode difundir para esse sítio vazio, para esse lugar vazio, para essa lacuna. Então essa é a difusão por lacunas. Outra coisa que pode acontecer é a difusão intersticial, né? Que é quando um átomo ele vai sair de uma posição intersticial para outra posição intersticial. E aí eu posso dar exemplo aqui da liga ferro-carbono, que é o aço, né? O carbono é muito menor que o ferro. O carbono ele ocupa só os interstícios, são aqueles espaços pequenos entre os átomos de ferro. Ele ocupa só aqueles espaços. Então, o carbono sair de uma posição intersticial e ir para outra, ele está fazendo difusão intersticial. Beleza? Então, difusão por lacuna. Um átomo sai de uma lacuna, vai para outra lacuna. Difusão intersticial, o átomo sai de um interstício e vai para outro interstício. Aqui tem essa imagem que a qualidade com rimas foi a melhor que eu encontrei. A outra que estava aqui estava pior ainda. Aqui na imagem superior, em cima, a gente vê a difusão por lacunas, né? Um átomo saiu de uma posição e foi para outra. Esse átomo mais escuro, mais pretinho. Beleza? Saiu de uma lacuna e foi para outra. Aqui embaixo, eu tenho um átomo que estava no interstício e foi para outro. Bem simples. Não tem muito segredo disso aí. Beleza? Eu tô até me sentindo que estou acelerando um pouquinho. Porque, querendo ou não, essa parte é muito simples. Né? Eu até tinha separado para falar de difusão em uma aula só. Só que é uma parada tão simples que eu ia falar tudo em 15 minutos e ia encerrar a aula. Então, foi até bom que eu encontrei outros tópicos para abordar hoje também. Tá bom, vamos lá. A difusão é um processo dependente do tempo. Isso aqui vocês já viram quando eu apresentei para vocês os diagramas TTT, as curvas TTT. A transformação depende do tempo. Na maioria das vezes, as transformações de fase elas envolvem movimentação de átomos, né? Para os átomos se moverem, isso pode levar tempo, né? Às vezes, para o átomo se arranjar uma nova configuração, ele leva tempo para fazer isso, né? Então, a difusão é um processo que depende do tempo, né? Portanto, muitas vezes é interessante saber o quão rápido a difusão ocorre, né? É por isso que em alguns processos, alguns tratamentos térmicos, eu tenho resfriamento rápido. Por que eu faço resfriamento rápido? No caso da têmpera, por exemplo. O resfriamento rápido é feito para que não dê tempo da microestrutura se transformar. Não vai dar tempo de correr difusão. Então, por isso que o resfriamento é rápido. Beleza? A melhor maneira de se analisar essa dependência do tempo em relação à difusão é através da taxa de difusão. Essa taxa ou fluxo de difusão é expressa como a massa que se difunde através e perpendicularmente a uma área de seção transversal unitária do sólido por unidade de tempo. Então é basicamente essa fórmula que eu coloquei aqui embaixo. Esse J é a massa dividido pela área multiplicado pelo tempo.
Beleza? É como se fosse a taxa de variação da massa aí, levando em conta a área também. Essa é a taxa ou fluxo de difusão, que é a maneira que a gente usa para relacionar difusão e tempo. Não se preocupe com as equações aqui, pessoal, porque ainda mais nessa modalidade online das disciplinas, eu não vou me preocupar muito com a questão matemática. Não vou cobrar conta de vocês. Só que é importante vocês saberem como é que se relaciona a taxa de difusão e o tempo. E a massa. Né? Qual a definição do fluxo de difusão, a taxa de difusão? Isso é interessante vocês saberem. Se o fluxo de difusão não varia com o tempo, a gente tem o que a gente chama de difusão em regime estacionário, que é a taxa não varia com o tempo, mas ela está difundindo sempre na mesma taxa. Mas a difusão em si ela varia com o tempo. Estou me referindo à taxa, que é o fluxo. Uma alternativa que a gente tem para fazer análise de difusão é plotar a concentração de determinado componente em função da posição ou distância no interior do sólido. E como eu coloquei nessa... Vou voltar aqui. Como eu coloquei nessa imagem aqui, eu tenho a concentração aqui no eixo vertical lá embaixo, nessa figura mais de baixo na direita. Vertical tem a concentração de níquel, aí, de cobre, concentração, né? E a posição está no eixo horizontal. Então, à medida que eu vou passando aqui no horizontal, a gente vê que tem um gradiente de alteração aí no cobre do níquel. Né? A concentração de cobre do níquel vai variar à medida que a posição varia. Né? Como está mostrado nessa imagem aqui de cima. Eu tenho cobre, eu tenho uma região que está misturada e tenho um níquel lá em cima, no lado direito. Então, no lado esquerdo eu tenho só cobre, no lado direito eu tenho só níquel. E no meio eu tenho uma mistura ali, né? Que ocorreu a difusão. O cobre se difundiu para dentro do níquel, o níquel se difundiu para dentro do cobre. Ficou uma área meio misturada ali. Então essa é uma maneira de se visualizar como está acontecendo a difusão. A gente usa concentração. E aqui que a gente entra numa forma que a gente chama de... que é a forma principal da parte de difusão aqui. Que é a primeira lei de Fick. Né? Que o J, que é o fluxo de difusão, vai ser igual ao D, né? Que vai ser o coeficiente de difusão, vezes a variação na concentração em relação à variação na posição. Né? Então isso aqui é uma forma bem simples. Né? A fluxo de difusão vai ser igual ao coeficiente de difusão vezes a variação da concentração dividido pela variação na posição. A fórmula é bem simples, é a primeira lei de Fick. Toda vez que vocês verem lei de Fick, vocês podem relacionar isso à difusão. Se eu adentrasse um pouco mais na matéria, eu ia mostrar para vocês também a segunda lei de Fick, mas aqui não cabe falar disso. A gente está na parte de matemática que vocês vão ver, se vocês resolverem fazer engenharia, vocês provavelmente vão ver. Então, essa lei de Fick é a lei que rege a difusão. Né? Ou seja, a difusão depende da concentração. O fluxo de difusão depende de como está variando a concentração em relação à posição. Beleza? Isso que eu queria mostrar com essa equação. E novamente, eu não vou cobrar de vocês detalhes, pedindo para fazer conta, eu não vou cobrar isso. Pelo menos agora. Eu estou querendo saber basicamente se vocês sabem interpretar a equação. Fluxo de difusão é igual ao coeficiente de difusão que multiplica a variação de concentração dividido pela variação de posição. Esse ΔC dividido por ΔX, eles também chamam de gradiente de concentração. O sinal negativo, ele fala que geralmente que a direção de difusão ela vai contra o gradiente de concentração. Traduzindo para vocês, vai da concentração mais alta para mais baixa. Os átomos vão de um lugar que ele está mais concentrado para um lugar que está menos concentrado. Né? E essa diferença de concentração é o que faz com que a difusão ocorra. Essa diferença de concentração. Né? Isso interpretando ainda a primeira lei de Fick. Isso aqui eu posso fazer uma analogia à temperatura. Vocês devem ter visto já na aula de física, né? Que a temperatura, se eu tenho, sei lá, duas peças. Uma peça a 10 graus Celsius,
a outra a 15 graus Celsius. Se eu colocar em contato, a tendência é que a mais fria ela aumente a temperatura e a mais quente diminua a temperatura, está chegando ao equilíbrio. Ou seja, o que fez com que houvesse essa mudança essa troca de calor foi a diferença de temperatura, certo? Se eu colocasse duas peças a 10 graus Celsius juntas, eu não teria transferência de calor nenhuma, porque elas estão na mesma temperatura. Agora, se eu pego uma de 10 graus Celsius e uma de 20 graus Celsius e coloco juntas, vai haver diferença de temperatura. Vai haver uma transferência de calor. Então aqui eu posso fazer analogia também no caso da difusão. Que essa diferença de concentração entre dois pontos do mesmo material vai criar uma força motriz para que aconteça a difusão. É esse gradiente de concentração que vai promover a difusão. Beleza? Então, se eu perguntar para vocês lá no exercício, qual é a força motriz para a ocorrência da difusão? É o gradiente de concentração. Tranquilo? Na maior parte das situações práticas, a difusão ela acontece sob condições transientes. Né? Transientes quer dizer variando com o tempo. Né? Isso quer dizer que o fluxo de difusão e o gradiente de concentração em um ponto específico no sólido vão variar com o tempo, né? Resultando em um acúmulo ou esgotamento do componente que está difundindo. Ou seja, ou vai acumular um componente ou vai esgotar aquele componente. Sobre o coeficiente de difusão, lembrando, coeficiente de difusão ou D, aqui nessa equação. A magnitude do D é o indicativo da taxa na qual os átomos difundem, e tanto o material hospedeiro quanto o material que está difundindo influenciam nesse valor de D. E calcular esse D, tem como calcular, só que é de uma maneira um pouco mais complexa. Tem que usar uma função exponencial ali. Então, novamente, não se preocupem com a parte matemática. O que quero que vocês entendam é que o D, esse coeficiente de difusão, ele vai depender da energia de ativação e da temperatura. Então, é aí que a temperatura entra no negócio. Beleza? A temperatura tem uma influência das mais significativas sobre o coeficiente e as taxas de fusão. Porque a temperatura ela vai ditar qual vai ser o meu valor de D. E o D vai ditar qual vai ser meu fluxo de fusão. Né? Tanto a temperatura quanto a energia de ativação. Só que a energia de ativação é uma grandeza associada ao material em si. Né? A interface dos materiais que estão sofrendo difusão. A temperatura é o que a gente controla. Então, muitas vezes, para controlar os processos difusivos, a gente tem que controlar a temperatura. Aqui eu tenho esse gráfico mostrando valores de coeficiente de difusão, valores de D, em relação ao inverso de temperatura. Né? A gente vê que à medida que a temperatura aumenta, né, que o inverso dela calma aí, vamos interpretar esse gráfico direito aqui, porque aqui ficou um pouco confuso, porque aqui é o inverso da temperatura embaixo, né? Aqui é a temperatura. Ah, tá. À medida que a temperatura diminui, o coeficiente de difusão diminui. Está mostrado bem aí nesse gráfico. Isso para vários tipos de interface que estão sofrendo difusão. Aqui em cima eu tenho carbono em ferro alfa. Ferro alfa que é ferrita. Carbono em ferrita. Sei que o carbono ele vai difundir menos a ferrita à medida que a temperatura baixa. Aqui eu tenho cobre em cobre. Diminui muito à medida que se abaixa a temperatura. Então, de maneira geral, com esse gráfico, o que eu quero que vocês entendam desse gráfico é que quanto maior a temperatura, mais difusão eu tenho. Quanto menor a temperatura, menos difusão eu tenho. Beleza? Então é isso. Para ter difusão, tem que estar na temperatura alta. Isso é necessário. Em temperatura ambiente, os fenômenos difusivos eles são praticamente desprezíveis na maior parte dos materiais. Agora, em temperaturas altas, a difusão vai ser muito mais alta porque o coeficiente de difusão ele vai ser mais alto. A difusão também pode acontecer ao longo de discordâncias de contornos de grão e de superfícies externas, que são todos defeitos cristalinos.
Esses caminhos para ocorrer difusão são chamados de caminhos de difusão de curto-circuito, porque tem uma taxa de difusão muito alta, né, em relação à difusão convencional que a gente estava avaliando. Né? Isso porque as áreas de seção transversal são muito pequenas. Né? A área de uma discordância para acontecer uma difusão ali é muito, muito pequena. Menor a área, maior vai ser a taxa. E é isso aí, gente. Ó, então, difusão, o que é importante saber? Difusão é movimentação. A movimentação de um átomo, toda vez que um átomo se movimenta de um lugar para o outro dentro da rede cristalina, ele está difundindo. Para difundir, eu tenho que ter um espaço para ir, eu tenho que ter um lugar para ir, e tem que ter energia para ele ir. Né? A energia ela vem através da temperatura, então se a temperatura está baixa, eu não tenho energia suficiente para fazer a difusão. Né? E as equações matemáticas que regem o fenômeno são dadas principalmente através da lei de Fick. O que diz a lei de Fick? Que a taxa de difusão é igual a menos o coeficiente de difusão vezes o gradiente de concentração. O gradiente de concentração é o que faz com que aconteça a difusão. Beleza? Isso é até óbvio, se pararem a pensar. É o que eu falei com vocês. Para ocorrer a difusão, um átomo ele tem que ter um lugar para ir. Então quer dizer que tem que ter algum lugar ali que tem que estar vazio. Né? Se tem um lugar vazio ali, quer dizer que tem um lugar que está mais concentrado e um lugar que está menos concentrado. Então o que acontece? Esse átomo ele vai sair de um lugar mais concentrado e vai para um lugar menos concentrado. Essa diferença de concentração é o que faz com que a difusão aconteça. Beleza? Então tem que ter temperatura alta, tem que ter essas condições que eu acabei de falar. E é bem isso, é bem isso. A difusão, na verdade, a gente não estuda como uma coisa separada. A gente tenta correlacionar a difusão a outros processos, sobretudo tratamentos térmicos. Porque tratamentos térmicos, como eu falei, eles envolvem muitas vezes movimentação atômica. Né? Endurecimento e precipitação, que eu falei na última aula, é um exemplo de mecanismo que envolve muita difusão. Então, muitas vezes eu tenho um aquecimento lento ou muito rápido, um resfriamento lento, é tudo para favorecer ou desfavorecer a difusão de átomos. Né? Quando eu faço envelhecimento, que eu falei na aula passada, envelhecimento que pode ficar lá 2, 3 dias durante o tratamento térmico, é porque esse vai ser o tempo necessário para que os átomos difundam e vão para os lugares que eu quero que eles vão. Beleza? Então, a difusão é um fenômeno que a gente pode correlacionar a outros vários fenômenos dentro de ciências materiais. Tranquilo? Agora vamos para a parte de mecanismos de endurecimento. Como eu falei, a sala comecei na difusão. Difusão já encerrou. Foi curtinho, nem marquei o tempo, mas eu acho que deve ter sido coisa de 20 minutos. E agora vamos para mecanismo de endurecimento. Vamos lá. Mecanismo de endurecimento, eu já adiantei isso na sala de aula, eu já falei em outras aulas aqui. Isso aí eu falo em quase todas as matérias que eu faço, fica até repetitivo. Mas enfim, quando eu falo aqui mecanismo de endurecimento, eu estou falando de mecanismo de aumentar a resistência. Resistência mecânica. E você pode encontrar das duas maneiras, né? Então eu tenho mecanismos de endurecimento, são os mesmos mecanismos responsáveis por aumentar a resistência mecânica. Né? Como que eu falei para vocês que acontece o aumento da resistência mecânica? A resistência mecânica, ela aumenta quando eu restringo o movimento das discordâncias. Eu falei, a deformação ela só acontece quando as discordâncias se movem, certo? Se eu impeço a discordância de se mover, eu estou tornando o material mais resistente à deformação. Eu estou tornando o material mais resistente mecanicamente. Então, todos esses mecanismos que eu vou citar aqui agora, eles envolvem maneiras de se restringir o movimento das discordâncias. Bom, como eu estava falando com vocês, a deformação plástica ela corresponde a movimento de muitas discordâncias. Essa é a deformação plástica. O processo segundo o qual a deformação plástica é produzida pelo movimento da discordância é denominado escorregamento. Isso é o nome técnico. Aqui eu tenho uma discordância. A gente vê que essa discordância, que ela está mais na esquerda, ela está aqui nessa imagem
nessa imagem mais esquerda. Ela está aqui nessa imagem A aqui, né? A imagem mais esquerda. A discordância está na esquerda e ela vai se deslocando à direita até que meu semiplano extra de átomos esteja totalmente à direita. Então esse é o movimento da discordância. Beleza? Né? Então esse é o processo de deformação. Ocorreu a deformação do material. O processo de escorregamento também, como posso falar. Como eu falei lá no capítulo 4, lá em imperfeições cristalinas, todos os metais e ligas contêm discordâncias. Isso é um fato. A discordância está presente de um jeito ou de outro. Isso acontece durante solidificação, durante deformação plástica, como consequência de tensões térmicas, um resfriamento rápido. Então, discordâncias aparecem sempre. Os materiais policristalinos, eles costumam ser mais resistentes do que os monocristalinos. Exatamente por conta dos materiais policristalinos resistirem melhor ao escorregamento, ao movimento da discordância. O que acontece? O material monocristalino é um cristal só. Então, ele não tem muitas barreiras aos movimentos das discordâncias. Quando eu tenho material policristalino, cada vez que eu passo de um grão para o outro, de um cristal para o outro, eu estou... essa fronteira, esse contorno de grão, ele é um obstáculo ao movimento da discordância. Então, com o material policristalino, eu vou ter vários contornos de grão. E eu vou ter mais obstáculos ao movimento da discordância. Beleza? Isso ocorre, o material policristalino é mais resistente, porque ele restringe melhor, tem mais restrições geométricas sobre os grãos. Outra coisa importante falar, eu quero explorar mais essa questão do obstáculo, que eu falei com vocês agora aqui. O material policristalino é mais resistente porque tem mais contornos de grão. E o contorno de grão é um obstáculo, certo? Vou explicar por que contorno de grão é um obstáculo. Tem uma imagem que eu coloquei aqui, tá um pouco mais pra frente. Cada grão, separadamente, tem um arranjo diferente, né? A definição do grão é esse, né? O grão, ele separa várias estruturas cristalinas que estão arranjadas de maneira diferente. Então, eu tenho uma desorientação ali de uma em relação à outra. Sei lá, vamos supor que eu tenho o grão A. O grão B, os átomos do grão B estão fazendo 90 graus com o grão A. Os átomos do grão C estão fazendo 35 graus com o grão B. Em questão de diferença de ângulo mesmo. E essa diferença angular, quanto maior seja essa diferença angular, mais difícil é que aconteça o tipo de movimento de discordância por esse contorno de grão. Então, quando a diferença, quando o desalinhamento ele é pouco, é até bom isso. Porque a discordância vai conseguir se mexer. Agora, quando o desalinhamento é grande, a discordância não vai conseguir se mexer. Então, como está escrito aqui, embora o único grão pode estar orientado de maneira favorável ao escorregamento, ele não poderá se deformar até que os grãos adjacentes e que estão orientados de maneira menos favorável também sejam capazes de sofrer escorregamento. Então, mesmo que eu tenha um grão que ele não seja um obstáculo tão grande, para esse grão deformar, todos os outros grãos ao redor dele têm que deformar também. E às vezes, os outros grãos ao redor dele não estão fáceis de deformar. Eles estão numa posição angular muito ruim para deformar. E aí, isso dificulta o escorregamento, dificulta o movimento da discordância. E aí, para acontecer o escorregamento nesse caso, eu tenho que aumentar muito a tensão. Como eu comecei falando aqui nessa parte da matéria, a habilidade de um material deformar plasticamente depende da habilidade da discordância se mexerem. Então, quando eu travo o movimento das discordâncias, eu estou tornando o material mais duro e mais resistente. Beleza? Então agora eu vou citar os 3 mecanismos de ouro aqui, que é redução do tamanho de grão, solução sólida e encurvamento. Né? Além desses 3, eu tenho o endurecimento e precipitação, que eu já falei na aula passada. Eu fiquei falando do endurecimento e precipitação um tempão. Aqui eu vou falar desses três mecanismos. Primeiro, redução do tamanho de grão. Eu já até adiantei aqui. Grão menor, eu tenho mais contorno. Mais contorno, eu tenho mais obstáculo. Mais obstáculo, vai ser mais difícil a discordância se mexer. Mais difícil a discordância se mexer, mais resistente ao material. Então a lógica é toda essa. Pegar essa frase que eu coloquei aqui, ela descreve todo o sistema de
de aumento de resistência por redução do tamanho de grão. Isso também é chamado de refino de grão. O grão vai ficar menor. Uma vez que dois grãos possuem orientações diferentes, uma discordância que passa para o grão B terá que mudar a direção do seu movimento. Uma discordância que passa pelo grão B vai ter que mudar a direção do seu movimento. Se o grão A e o grão B tiverem orientações diferentes. Isso foi aquela questão que eu falei da diferença na orientação, né? Questão do ângulo. Uma coisa interessante desse tratamento de redução do tamanho de grão é que a redução do tamanho de grão é o único mecanismo, o único tratamento que eu posso fazer que vai melhorar a resistência e tenacidade. Porque geralmente, vocês podem ter visto isso já, podem ter reparado, quando eu aumento a resistência mecânica, eu reduzo a dutilidade e a tenacidade. Né? Então, um material que é resistente e duro, ele vai ser pouco dútil e pouco tenaz. Por outro lado, o material que é muito dúctil e muito tenaz, ele vai ser pouco duro e pouco resistente. Então, só tem uma maneira de se conciliar boa resistência e boa tenacidade, que é fazendo o refino do grão. Aí aqui embaixo fala do contorno de baixo ângulo, né? Porque quando os grãos eles estão orientados num ângulo que não é tão grande assim, de diferença, ele não é um obstáculo tão grande. Né? Aqui eu botei essa imagem eu estava procurando antes. Aqui vocês podem ver que em cada grão, cada cristal diferente, eu tenho uma orientação diferente. Se essa orientação for muito diferente de um grão para o outro adjacente, para o outro lado dele, o movimento da discordância através disso vai ser muito mais difícil. Então, é exatamente isso que acontece. Beleza? Claro que vocês não precisam... Isso pode ser até um pouco avançado demais aí, mas é importante vocês terem isso em mente. Porque os grãos estão alinhados. Eu tenho como medir um ângulo ali entre um grão e outro. Se esse ângulo for alto, vai ser difícil a discordância passar por ali. Mas se esse ângulo não tiver muita diferença com o do grão do lado, então vai ser fácil passar. Não vai ser um obstáculo tão grande assim. Isso vai ser um contorno de baixo ângulo que eles falam, né, aqui no livro. Bom, outra maneira de se endurecer, de se aumentar a resistência mecânica de um material é através da solução sólida. O que é solução sólida? É eu acrescentar átomos de impureza no material. Quando eu acrescento átomos de impureza, esses próprios átomos de impureza, eles vão ser obstáculos ao movimento das discordâncias dentro da rede cristalina. Então, quanto mais impureza eu coloco, mais obstáculo ao movimento da discordância eu tenho. Mais obstáculo, menor movimento, mais duro, mais resistente ao material. A lógica toda é essa. E aí eu tenho dois tipos de impurezas que podem aparecer. Eu tenho as impurezas substitucionais, que elas causam deformações trativas na rede cristalina. Aqui eu tenho a imagem mais à esquerda mostrando uma impureza substitucional. Ela entrou no lugar no lugar que deveria ter um átomo, né? E geralmente, como essas impurezas elas são maiores, elas vão tracionar minha rede cristalina. E eu tenho as impurezas intersticiais, que são impurezas pequenas. Por elas serem pequenas, elas vão causar deformações compressivas na rede cristalina. Né? Os átomos que eles deveriam estar um pouco afastados pela deformação normal entre eles, eles vão estar mais juntos, vão estar mais comprimidos ali. Como está mostrado no desenho aqui, mais à direita. Né? Aqui é uma deformação compressiva, a impureza intersticial na direita, e na esquerda tem a impureza substitucional, uma deformação trativa. Então essa parte de solução sólida também é super simples, não tem muito mistério. E aqui eu tenho a questão do encruamento. Né? O que é o encruamento? Encruamento é um fenômeno segundo o qual um metal dúctil se torna mais duro e mais resistente quando é deformado plasticamente. Isso pode ser um pouco confuso. Eu já falei na aula passada, mas agora eu vou explicar direito. O que acontece? O encruamento é o seguinte.
é eu deformar o material, e à medida que eu vou deformando, mais resistente ele vai ficando. À medida que eu vou deformando o material, mais resistente, mais duro ele fica. Beleza? E o que acontece aqui? Bom, por que isso acontece? Quando eu deformo o material, eu crio mais discordâncias nele. Então pensem comigo. Eu deformei o material, eu estou criando mais discordâncias nele. Quando eu crio mais discordâncias, eu estou aumentando a quantidade de discordância no todo do material. Se antes eu tinha uma quantidade de discordância, ela vai aumentar muito. Quanto mais discordância eu tenho, mais difícil é elas se mexerem. Pensem comigo, é mais fácil vocês andarem de carro numa cidade que não tem trânsito ou andar de carro numa cidade que tem muito trânsito, né, que está cheio de carro. É mais fácil quando não tem ninguém na rua. É mais fácil quando tem menos gente, né? Então, a discordância ela se movimenta com mais facilidade quando eu tenho um número razoável de discordância. Se esse número se torna excessivo, o movimento ele vai ser mais dificultado. Então eu vou deformando o material, eu vou criando mais discordâncias, essas discordâncias vão atrapalhando o movimento uma das outras, e o material vai se tornando mais duro e mais resistente por causa disso, né? Por outro lado, a ductilidade do material diminui muito. Beleza? Que é exatamente isso que eu expliquei. Encruamento também pode vir descrito como trabalho a frio, isso é importante ressaltar, são sinônimos. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não, tá tudo certinho aqui que eu expliquei para vocês agora. A questão do encruamento, ele é bem relevante por quê? Porque na aula passada eu falei de recozimento. Recozimento é um tratamento que a gente costuma utilizar depois do encruamento. Porque como eu coloquei aqui, o encruamento ele vai reduzir a ductilidade. O material vai se tornar mais frágil quando ele é encruado. Vai ficar duro e frágil. Só que isso não é interessante na maioria das vezes. Na maioria das vezes eu quero um material duro, só que eu não quero que ele seja tão frágil. Então o que eu faço? Eu faço recozimento. O recozimento ele melhora a ductilidade, reduz um pouco a resistência, mas melhora a ductilidade. Então vou dar um exemplo para vocês. Vocês acham que uma peça, sei lá, de alumínio que foi encruada, ela vai ser útil para sofrer deformação plástica? Claro que não, porque a peça encurada ela vai ser frágil. Se ela é frágil, ela não vai aguentar deformação plástica. Ela vai fraturar rapidinho. Então, se eu quiser fazer algum tipo de deformação numa peça encruada, eu tenho que fazer recozimento antes. Beleza? Eu acho que eu vou até... Para quem está assistindo a videoaula, eu vou dar essa de lambuja para vocês, hein? Vou criar alguma pergunta aí na próxima tarefa. Vou perguntar para vocês se uma peça encruada ela pode sofrer deformação plástica. Beleza? Vou perguntar isso. Para ver se vocês estão assistindo a videoaula mesmo. E aí vocês vão me responder. A peça encruada não pode sofrer deformação plástica porque ela é frágil. Ela deve passar por recozimento antes. Simples, curto, tranquilo. Beleza? É isso aí, basicamente. Aqui, esse último tópico aqui é para ressaltar que o único mecanismo que não é afetado por tratamento térmico é a solução sólida. O encruamento, como eu acabei de falar, ele é afetado pelo recozimento. O recozimento ele anula o efeito do encruamento. E é isso aí, gente. A aula de hoje foi isso. Acho que foi até curta essa aula de hoje. Foram dois tópicos diferentes, mas que tem uns conceitos interessantes que a gente tem que ter em mente. Então, a aula tá curta, tá fácil de estudar, o tema não é tão difícil assim. E é isso aí. A próxima aula, então, eu vou falar de falha. Falha, eu vou pegar fadiga, fluência, fratura dúctil, fratura frágil. Estudem. Se tiverem dúvida, olhem o livro do Keister. Não devia falar isso com vocês, mas vocês colocando no Google, vocês com certeza acham para baixar esse livro. Não é muito difícil. Ou se tiverem esse livro em casa, ou enfim. Caso tenham dúvida ainda assim, mesmo olhando o livro, ainda tenha dúvida, mandem mensagem para mim que eu posso tirar qualquer dúvida, né? Algumas pessoas me mandam, tá até fazendo exercício, mandam mensagem com uma dúvida com outra, eu respondo sem problema nenhum.
Meu objetivo não é querer que vocês se ferram na matéria, eu quero que vocês vão bem, quero que vocês aprendam a disciplina. Então é isso aí, pessoal. Boa semana para vocês e até a próxima.